Chefe em Casa, voltando aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência, por abrir as portas da sua casa, do seu celular, onde quer que você esteja me assistindo, para hoje, com o apoio da nossa querida patrocinadora Farinha Mirella, a melhor farinha de trigo aí do Brasil. Hoje a gente trazendo uma receita muito top. É uma receita de pizza que você vai ver que não suja nada, não precisa se preocupar com bancada suja de farinha e etc. Toda aquela bagunça que se faz quando faz pizza. Hoje você vai aprender uma pizza que não precisa fazer toda essa bagunça aqui no Chefe em Casa. Ela é uma massa que leva em média 70 a 75% de água. Então uma massa ultra hidratada que vai crescer bastante, vai ficar bem bacaninha assim, ó. Vocês vão ver depois como ela cresce e fica bonita. E é muito prática e muito fácil de fazer, porque ela serve para qualquer assadeira que você tiver na sua casa. Então é muito fácil. Já já a gente volta aqui, eu vou mostrar para vocês todos os ingredientes, que é muito fácil. E a gente vai começar essa receita. Anote aí. Então vamos lá. É muito fácil. A gente vai precisar de farinha, logicamente farinha Mirella. Hoje eu vou estar utilizando a Gold, mais uma vez uma farinha muito top, de alta qualidade, grãos selecionados para você fazer as suas receitas. Açúcar, sal e fermento biológico seco. E que eu vou começar fazendo aqui, ó. Eu vou pegar uma tigelinha aqui, se você tiver, qualquer uma aí prática, e eu vou hidratar esse fermento aqui, ó. Tô pegando 3 conchas mais ou menos. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui 3 colheres de sopa de açúcar. Coloquei o açúcar. E vou colocar agora o fermento biológico seco. 2 colheres de sopa. Muito fácil. O que eu vou fazer aqui com ele? Eu vou hidratar esse fermento. Fazer com que ele pegue aqui a água morna. Lembrando que a gente tem que usar uma água morna. Não fervendo nem fria. Uma água morna. Mistura aí. Esquenta a água, deixa ela descansar e depois você vai utilizando ela. Eu vou mexer aqui bem o açúcar, a água e o fermento para que eles comecem aqui a criar toda aquela reação bacana para a gente depois acrescentar na nossa massa. Vou deixar eles descansando aqui. Aqui eu já tenho um trigo de farinha de trigo Mirella Gold. É a farinha que eu estou usando hoje. Farinha top demais. E aqui nessa mistura de farinha eu vou acrescentar 1 colher de sopa de sal. Ó, vou acrescentar 1 colher de sopa de sal e vou misturar esse sal a essa farinha aqui para eles ficarem bem misturadinhos. Por que não misturar o sal junto com o fermento e o açúcar? Porque o sal pode atrapalhar e até matar o fermento. Então não é bom colocar o sal junto com o fermento. Você coloca ele separadamente. E aqui eu já estou adicionando o sal à farinha, para depois, na hora que a nossa mistura do fermento começar a crescer, começar já a borbulhar, a gente acrescentar aqui nessa mistura de massa e ir hidratando a nossa farinha aqui para fazer a receita de hoje. Voltando aqui com vocês, pessoal, nosso fermento já está borbulhando. Olha que coisa linda que ele tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um buraquinho no meio aqui da nossa farinha, da massa, e vou colocar essa mistura aqui, ó. Olha como ela fica espumosa. Nosso fermento aqui já hidratou juntamente com o açúcar. Aqui eu tenho mais ou menos 2 copinhos e eu vou começar a misturar essa massa com os ingredientes e acrescentando água, porque lembrando que essa massa é uma massa de 70 a 75% de hidratação. O que vocês podem fazer? Aconselho pegar uma medida que vocês já conheçam. Eu usando aqui um copinho americano de 190 a 200 ml e eu vou colocando ele aqui aos poucos na minha massa para hidratá-la, tá? Então colocando aqui, ó, já praticamente 3 copinhos, então vai ter aqui quase 600 ml e a gente vai misturando. Vamos misturando. A massa não pode ficar aquela massa lisa, ela tem que ficar tipo um mingau. E você vai acrescentando aqui
água aos poucos, até chegar a hora de pôr a mão na massa, você ir vendo quanto de água vai precisar e vai hidratando aqui a sua farinha, a sua massa, para que ela fique bem pegajosa com a hidratação que você vai estar fazendo da água com a farinha, fermento, todos os ingredientes que você estiver colocando. Lembrando que é para usar água morna, tá? Vamos colocar água morna e vamos misturar bem a nossa massa para que a gente possa ter uma massa bem uniforme, bem bonita, para que ela possa, na hora que ela tiver que crescer, que ela cresce na assadeira. Vou já explicar para vocês como é fácil de fazer essa massa. Você vai aí aos pouquinhos fazendo essa receita, que é muito fácil, muito prática. Lembrando sempre de utilizar ingredientes de qualidade. Hoje utilizando aqui a farinha Mirella Gold, uma das melhores farinhas do Brasil. Olha lá como é rápido. Eu acho que eu já cheguei no ponto da nossa massa, tá? Já mostrar para vocês aqui. Olha como ela tem que ficar. Ó, conseguem ver aí? Ó, textura de mingau. Essa é a textura da massa que a gente quer hoje. Então já já a gente volta. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai colocar na assadeira, deixar essa massa crescendo, para depois a gente levar ao forno e fazer as nossas pizzas. Olha, voltando aqui, ó, mãozinha ainda suja, nem suja da massa, mas vou agora ensinar a vocês a como a gente vai fazer para crescer essa massa. Assadeira que você tiver em casa, de vidro, de alumínio, qualquer uma, pega uma assadeira, você vai despejar ou óleo, ou azeite, ou manteiga, ou margarina, você escolhe aí. Você vai pincelar o fundo e as bordas dessa assadeira, deixa bem pinceladinho, bem bonitinho. Tô usando azeite aqui hoje para dar mais um sabor aí a essa pizza nossa, para ficar bem top. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa massa estilo mingau aqui, que a gente já mostrou como faz, e vamos acrescentar a assadeira aos poucos e espalhando dentro dessa assadeira. Então você vai pegar aí, não bote muita massa, tá? Que a massa tem que ficar numa espessura fina dentro dessa assadeira, porque ela ainda vai crescer. Então pega uma colher e aí você vai espalhando essa massa dentro da sua assadeira. Você pode até colocar aqui um pouquinho de azeite na colher, a espátula que você estiver usando, que vai ajudar a espalhar essa massa por toda a assadeira que você estiver utilizando para fazer a pizza. Essa pizza aqui que vai lembrar muito uma focaccia. Quem gosta de focaccia vai lembrar muito uma focaccia. Essa massa aqui é uma massa linda, bem prática. Ela fica um pouco pegajosa assim mesmo, mas vocês vão ver depois o resultado, que é muito mais prático do que ficar abrindo pizza, encontrando forma, medindo a forma que você vai usar para fazer as suas pizzas aí de preferência. E essa aqui é muito mais prática para você fazer aí. Você vai receber muitos amigos, muita gente em casa, não quer ligar, quer fazer uma pizza homemade, faça essa massa aqui, que é muito prática, é maravilhosa. Ela mesmo se adequa à forma. Olha aqui como ficou, ó, no máximo um dedinho de espessura. E agora a gente vai deixar crescer por mais ou menos 1 hora de tempo. 45 minutos a 1 hora de tempo nós vamos deixar crescer em todas as assadeiras que você colocar, para depois a gente levar para pré-assar e depois fazer os recheios, tá bom? Então até já já com essa massa bem crescidinha aqui. Depois de 1 hora de crescimento, olha como vai ficando a massa. Olha isso aqui.
Olha quanto ar nessas massas. Aqui dá pra ver legal, ó. Olha. E agora nós vamos levar para assar por aproximadamente 30 minutos cada massa, para depois a gente rechear e terminar de assar no forno. A farinha de trigo Mirella está presente nos seus melhores momentos, seja em casa, cozinhando para a família ou preparando receitas profissionais. Mirella se transforma na receita que você quiser. No pãozinho do café, na pizza com os amigos, no bolo da sua avó, naquele pastel que não sai da sua cabeça ou naquele folhado que você nunca viu igual. Tudo isso graças a um processo de produção moderno, que usa tecnologia para levar até você diferentes tipos de produtos que atendem a rigorosos padrões de qualidade. Sempre sob supervisão de colaboradores atentos, dedicados e preparados que trabalham para entregar o melhor para você. E é assim que a farinha de trigo Mirella chega a casa e aos corações de milhões de brasileiros, para fazer parte dos seus momentos mais felizes. Farinha Mirella. Farinha de trigo é Mirella. Voltando aqui, as massas já assadas, aí como vocês puderam ver, como eu coloquei. E agora você vem só para rechear do sabor que você quiser. Aqui eu tô colocando um molhinho de tomate, muito prático. Vou colocar aqui um molhinho de tomate. Toda ela aqui. Vamos colocar aqui queijo direto de Paragominas. Olha esse queijinho aqui, top, direto de Paragominas, muito top. Queijo tipo reino, vou colocar aqui queijo tipo reino. Gorgonzola para quem gosta, ó. Vamos colocar aqui também. Você escolhe o recheio que você quiser. Não tem limites aqui com essa massa. Faz o recheio que você gosta. Escolha aí da sua preferência os ingredientes de qualidade. E aqui a gente coloca o gorgonzola. E o que mais aqui que eu tenho? Um champignonzinho. Vou pôr metade dela aqui, um champignon. Com um pouquinho de pimentões. Mix de pimentões com champignon. Olha que coisa linda essa pizza. Lindo, 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 lindo. E agora um oréganozinho por cima. Não tá sem não. Vamos botar esse outro lado. Ó que top. Ó. E agora vamos terminar de assar no forno. Só mais um pouquinho até os ingredientes aqui do queijo derreter, etc. E já já fica pronta a nossa pizza de hoje. Encerrando aqui mais um Chefe em Casa, voltando agora com tudo, com o apoio dela, Mirella, a melhor farinha de trigo do Brasil, hoje utilizando aqui na receita a farinha Gold, você pode acompanhar aí. Olha aqui, ó, na mesa, tudo top. Essa receita é de um amigo muito querido, queria mandar um abraço para ele. Esse programa eu dedico para você, meu querido amigo Dr. Marcelo Niek. Muito obrigado por você existir nas nossas vidas. Força aí no seu momento aí, você tá passando, vai dar tudo certo e a gente tá junto contigo aí. E agradecer a todos vocês que nos acompanham sempre aqui no Chefe em Casa. Hoje, esse chefe maravilhoso aqui que tá do meu lado, que sempre me ajuda nesse programa, vai degustar essa pizza maravilhosa, pãozinho com azeite, tudo do bom e do melhor. E também a jogadora de tênis mais famosa da Vila dos Cabanos, a doutora Gisele, que também está aqui com a gente presente, acompanhando mais um Chefe em Casa. Muito obrigado, a gente se vê por aí. Chefe em Casa, cozinhar nunca foi tão fácil e divertido.